pessoal, de volta aqui agora, dando continuidade aos estudos da função do segundo grau. Agora nós vamos analisar a parte gráfica, começar a dar início à análise da parte gráfica da função do segundo grau. Tudo bem? Vem comigo. Olha só, pessoal, o que nós vamos analisar agora? A parte gráfica. Tu já sabes que a função do segundo grau, ela é representada, ela tem uma característica algebricamente nesse formato, f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Esse é o formato da função do segundo grau. Veja, se nós formos lançar valores dentro dessa função, nós vamos começar a construir um gráfico, onde esse gráfico nós chamamos de parábola. Tá certo? Então veja bem. Aí eu vou para a etimologia da palavra. Essa palavra parábola, que é o gráfico da função do segundo grau, ela tem duas origens. A primeira origem dela é a origem latina, tá? Que tem sentido de comparação. O sentido de comparação, ele está relacionado com a seguinte questão. A origem latina, ela vem ligada muito à questão do cristianismo, né? Onde nós encontramos, por exemplo, nas escrituras dos livros sagrados, as parábolas, né, dos profetas ou até mesmo as parábolas de Jesus. E nessas parábolas, que são na verdade provérbios, são histórias, né, que são contadas, que têm relação com a nossa vida no cotidiano. Então são lições que Jesus, por exemplo, conta através de histórias, através das parábolas, que por meio da comparação consegue relacionar com muitas coisas que acontecem em nossa vida. Então esse seria o sentido de parábola, advindo da origem latina, né? Comparação, história que compara a tua realidade com a história contada, por exemplo, por Jesus. A segunda origem da palavra parábola é a origem grega, tá? Lá em 300 anos antes de Cristo, dois matemáticos e filósofos, né, Aristóteles, Arquimedes e Apolônio, utilizaram, né, pela primeira vez essa denominação de parábola. E para eles, né, na língua grega, parábola significa literalmente lançar para o lado, né, fazer lançamento para o lado. E aí você que já deve ter estudado física, por exemplo, a parte de cinemática, lançamento oblíquo, você percebe que de fato, quando você faz o lançamento de um projeto, qualquer que seja, ele tem um formato, no final das contas, de um arco de uma parábola. E aí lá na cinemática aparece um modelamento, quando você faz a análise física disso, aparece inevitavelmente uma equação do segundo grau. Por quê? Porque, de fato, o arco de uma parábola é descrito por uma função do segundo grau. Então, essa seria uma primeira aplicação básica, dentre as várias que eu vou te dar aqui da equação do segundo grau, para a questão da parábola. Bom, mas como é que eu vou construir essa parábola? Você já sabe que a função do segundo grau, ela é um polinômio de grau 2, mas como é que eu vou conseguir construir o gráfico e depois quais são os principais componentes desse gráfico? Então eu construí aqui para ti, eu fiz já o gráfico determinado, né? Mas eu fiz uma tabelinha para vocês identificarem aquilo que eu estou descrevendo aqui. Então ele tem uma função aqui de x, ax quadrado, bx mais c. O que acontece? Eu posso atribuir valores para x, valores esses reais, né? Estamos trabalhando sempre dentro do conjunto dos números reais, então a princípio posso escolher qualquer valor, positivo, negativo, fracionado, enfim, decimal. E aí eu posso colocar qualquer valor para x aqui, e logicamente para cada valor de x que eu selecionar, eu vou substituir aqui, vou achar um valor, e esse valor vai estar relacionado com f de x. Então, no final das contas, vai ficar assim, ó, você fornece um x, e eu obtenho como consequência um f de 1. Né? Um valor para f. Dá um x de 2, obtém o f de 2. Um x de 3, obtém um f de 3. Então, substitui valores para x e obtém para f de x. Tudo bem? E aí, ó, desculpa, para cada x que você tem, você percebe que tem um f correspondente. E aí isso vai gerar pares ordenados. Né? Nós já fizemos um vídeo sobre isso, sobre a questão dos pares ordenados, onde eu tenho um ponto x e um ponto f de x. No caso, x1, f de 1, x2, f de 2, x3, f de 3. E isso, logicamente, vai gerar um ponto no plano cartesiano. Cada um desses pares ordenados, né, de x, f, gera um par ordenado que aqui eu determinei de P1, P2 e P3, por exemplo. Então, o
que eu poderia desenhar aqui para ti em cima dessa parábola, inicialmente, seria o seguinte, por exemplo, se você escolhe aqui, digamos, o x1, tá? Eu venho bem aqui no eixo x e vou escolher o x1. Esse x1, no final das contas, quando eu jogar numa equação que seja do segundo grau, eu logicamente vou conseguir interligar isso, fazer uma interligação, de tal modo que eu vou achar um ponto bem em cima da parábola. E essa parábola, logicamente, vai ter um valor de uma altura, e essa altura vai estar relacionada, por exemplo, com f de 1. Né? Determinado ponto. Então, x1, f de 1. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que esse aqui seria nosso P1. Tudo bem? Seria o nosso P1. E assim eu poderia continuar fazendo. Atribuir, por exemplo, um valor x2 aqui. Tá? Vamos atribuir um valor x2. E esse valor x2, então, ó, ele estaria numa determinada altura e seria um outro f2, por exemplo. E aí eu geraria um outro ponto. E esse outro ponto, então, seria meu ponto P2. Tá certo? Poderia passar para o outro lado também, da mesma forma, escolher um ponto, digamos, x3. E esse x3, ele estaria, então, a uma determinada altura, né? E daria, digamos, aqui um f de 3. E isso aqui geraria um determinado ponto, né? Deixa eu cruzar aqui devagar, só para não sobrecarregar muito. Então, esse aqui seria o nosso ponto P3. Então, perceba, para cada valor que eu tenho de x que eu estou selecionando, eu tenho um valor de f correspondente. E esse valor de f correspondente gera pontos que descrevem exatamente um arco de parábola. Todos os pontos que eu escrevi aqui, ó, o ponto azul, o ponto vermelho e finalmente aqui o ponto preto, eles estão exatamente em cima desse arco de parábola, que é essa curva em azul que aqui nós temos. E aí tu percebe o seguinte, que se eu conseguir, né, atribuir infinitos valores para x, eu vou logicamente desenhar infinitos pontos que no final das contas vão descrever exatamente esse arco de parábola que aqui está. Tudo bem? Então, atribuindo valores para x dentro de uma função de segundo grau, eu consigo gerar um gráfico de arco de parábola. Tá bom? Bom, você já sabe agora como construir o gráfico de parábola. Agora, a grande questão aí seria os principais componentes que a gente pode tirar desse gráfico da parábola. Então, olha lá. O gráfico da parábola descreve esse formato e tem as seguintes características. Ele tem, primeiramente, o eixo, né? Aqui está, o eixo da parábola. O que seria esse eixo da parábola? O eixo da parábola é justamente uma linha imaginária que corta a parábola como se fosse assim duas bandas iguais, né? Então eu tenho uma parte que é crescente e uma parte que é decrescente. Quando eu passo esse eixo da parábola, eu pego essa parábola e divido ela em duas partes simétricas, ou seja, duas partes que são exatamente iguais. Beleza? Então, a nossa primeira característica de uma parábola, do gráfico da função de segundo grau, seria o eixo da parábola. Aí, a partir desse eixo, eu tenho outras duas definições importantíssimas. A primeira é o vértice, tá? Que nesse caso, o que seria o vértice? Seria justamente o ponto onde eu começo a ver mudança de direção. Como assim mudança de direção? Ó, percebe que aqui eu estou subindo, chego no ponto máximo e depois começo a descer. Então, esse ponto onde separa o ponto de subida com o ponto de descida, nós chamamos de vértice da parábola. Toda vez que há modificação de direção, naquele ponto máximo que atingir, nós chamamos de vértice da parábola. E ele está exatamente alinhado também com o eixo da parábola. E aí, ainda sobre esse eixo da parábola, nós temos outro conceito que chamamos de foco da parábola, né? Que é um ponto aqui específico que eu vou discutir contigo com mais calma depois, que é um ponto específico para onde converge muito de informações que chegam na parábola. Então, primeiro grave esses conceitos. Eixo da parábola, o vértice da parábola e o foco da parábola, que seria um ponto aqui, basicamente no meio ali do gráfico da parábola. É um ponto que não está sobre o gráfico da parábola, né? No caso do vértice, ele é um ponto aqui que está fora do gráfico da função de segundo grau. E aí, nós temos agora também, além do eixo, do vértice, do foco, nós temos também as raízes da função do segundo grau. Quem seria as raízes da função do segundo grau? Perceba, toda vez que o meu gráfico toca o eixo x,
independentemente de qual seja a função, meu filho, tá? Independentemente. Tocou o gráfico, tocou o eixo X, nós chamamos isso de raízes da função. Lá no caso da função do primeiro grau, quando a reta tocava o eixo X, nós denominávamos isso de raiz da função do primeiro grau. Aqui é o gráfico, é uma parábola, mas essa parábola também, em alguns momentos, ela vai tocar o eixo X, em 2 pontos agora. E aí, nesses 2 pontos, nós teremos 2 raízes da função do segundo grau. Então, grava lá essas principais características do gráfico da função do segundo grau, que seria o foco da parábola, que é um ponto que está fora do gráfico, que fique bem claro, né? Depois, nós temos o eixo da parábola, que divide esse gráfico em azul em 2 partes iguais. O vértice, que seria o ponto, digamos aqui, nesse caso, um ponto máximo, aonde a partir dali eu começaria a descer. Mudança de direção. Sobe, opa, a partir desse momento não subo mais, eu vou começar a descer. Então esse ponto seria o seu vértice, tá? E as raízes, que são aqueles pontos de interseção do seu gráfico da parábola, do seu gráfico da função do segundo grau, com o eixo X. Toda vez que houver essa interseção, eu chamo esses valores de X. Tudo bem? Essas seriam as principais características gráficas que eu teria para te dizer em relação à função do segundo grau. Agora nós vamos continuar explorando um pouco mais sobre a questão dos gráficos e é isso que vamos passar agora.